Boa noite, irmãos e irmãs. A graça, a misericórdia e a paz do Senhor esteja sobre todos nós, hoje e eternamente. Amém? Ok, hoje eu trouxe aqui alguns slides. Na verdade, eles já estavam comigo desde ontem, mas aí eu esqueci o pendrive no hotel e a gente foi sem slide mesmo. Tá joia? Aí eu hoje trouxe para a gente facilitar, né, nosso trabalho e também o acompanhamento aí por parte de vocês. Olha só, está todo mundo aí cansado, uma jornada de um dia bem puxado, de palestras, e eu reconheço isso. Então, por reconhecer, eu me programei aqui para não passar de 1h e 40 minutos de fala. Amém? Amém. Isso. Diga amém não, você está falando a minha boca para fora, você não está querendo que isso aconteça de jeito nenhum. Você está torcendo para não chegar nem aos 40 minutos. Imagine a 1h e 40 minutos, né? Mas hoje eu pretendo complementar a nossa sequência, né, de características da nossa sociedade que influenciam diretamente na vida e na postura da família moderna e da família cristã também. Tá certo? Então eu quero, antes de qualquer coisa, ler o texto. Eu não vou ler hoje o texto inteiro, os 24 versículos de Josué, capítulo 24. Eu pressuponho que talvez 90% do público que está aqui hoje esteve ontem e a gente fez a leitura toda do texto, e eu quero ler então só o versículo de número 15 com vocês. Vou pedir para que vocês, eu vou fazer a leitura aqui na minha Bíblia, que é a NVI. Talvez seja uma versão que não é a preponderante, eu imagino que a versão mais comum que vocês têm deve ser a Almeida atualizada. Então eu vou ler aqui na NVI e depois eu vou pedir uma leitura em um bispo da igreja aqui, no mesmo versículo, na versão que vocês têm aí. Ok? Então o versículo número 15, na versão que eu tenho aqui, diz assim: se porém não lhes agrada servir ao Senhor, escolham hoje a quem irão servir. Se aos deuses que os seus antepassados serviram além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus em cuja terra vocês estão vivendo. Mas eu e a minha família serviremos ao Senhor. Vamos lá agora, vocês, na versão que vocês têm aí? Vamos lá? Ainda assim, a gente ainda tem uma diferença de outras versões. Bom, graças a Deus, hoje a gente tem N versões da Bíblia, e o único prejuízo disso é que a gente está agora com dificuldade para fazer leitura em uníssono, né? Porque qual é a solução? A solução muitas vezes é a gente projetar o texto e pedir que as pessoas não leiam com base no seu texto, na versão que você tem, mas na versão projetada. Às vezes isso aí resolve o problema das diferentes versões. Ok? Mas olha só, eu fiz referência ao Mário Sérgio Cortella, e ele tem uma sacada interessante. Ele diz assim: a coisa mais estranha e o maior sinal de que alguma coisa está errada é que no início do século XXI a família se reúne aos domingos para sair para comer fora comida caseira. Perceberam a ironia? A família se reúne aos domingos para sair de casa para comer comida caseira. Aí ele fala assim: tem alguma coisa errada com a família. Não é possível
Alguma coisa aconteceu aí que gerou essa loucura nos nossos valores, na valorização que a gente dá ou faz com relação à família. Mas tem uma outra frase também que eu queria chamar a atenção de vocês, que fala assim, sobretudo, preste atenção aqui, os pais. Diz assim, olha, nós somos a última geração de filhos que obedeceram aos seus pais. E a primeira geração de pais que obedecem aos seus filhos. Não é verdade? Estávamos conversando hoje, na hora do almoço, um exemplo disso é que, há um tempo atrás, quando a gente saía para comer fora, o filho, na verdade, ou os filhos, eles tinham que, de alguma forma, mesmo que não gostassem da comida, não fosse a preferida, mas de alguma forma eles iam entender, iam aceitar, iam tentar, então se adequar à escolha do restaurante e do cardápio feito pelos pais. Hoje em dia, você sai aqui da igreja no domingo, depois da escola bíblica, e pergunta para o menino ou para a menina: quem ia ontem, filho? Você quer comer o quê hoje? Aí alguém diz assim: nós somos a última geração de filhos que obedeceram aos seus pais, e a primeira geração de pais que obedecem aos seus filhos. Por que eu pego essas duas colocações, a do Cortella e essa frase, que é uma frase muito usada na questão da pedagogia, para mostrar que tem alguma coisa que está errada na instituição familiar em nossa sociedade nesse presente momento, que alguns chamam de pós-moderno. Há alguma coisa de errado, a gente precisa revisitar isso, fazer a crítica disso e, sobretudo, resgatar valores bíblicos para que as nossas famílias não se percam, como a gente tem assistido aí, a essa situação caótica da família na nossa sociedade. E aí eu propus para vocês, provocados por esse texto, em que Israel acaba de chegar como povo de Deus para sedimentar-se, para criar raízes numa terra que é hostil aos seus valores, como aliás toda a sociedade secular é hostil aos valores da palavra de Deus. Esse desafio que eles tinham de se constituir como povo de Deus, como famílias da graça de Deus, em um contexto muito adverso. É exatamente a nossa situação. É exatamente o retrato do nosso desafio. E aí eu propus para vocês que pudéssemos fazer uma leitura da nossa realidade, hoje de século XXI, pós-moderna, e de algumas posturas que tomaram conta da nossa vida e que estão influenciando negativamente a vida familiar. E aí o seguinte, eu falei que nós tínhamos 9 características, não são exaustivas, naturalmente. Poderíamos elencar muitas outras, né? De ontem para cá eu já ouvi muita gente, então, sugerindo algumas delas. Mas, assim, eu gostaria de elencar essas 9 para a gente começar, pelo menos, a discussão e tentar despertar o nosso espírito crítico para algumas posturas que a gente vai reproduzindo irrefletidamente e a gente não se dá conta de que essas posturas têm prejudicado a nossa vida em família. E ontem nós vimos 4 dessas posturas. Vamos lá, minha irmã abençoada, vamos passar aí esses slides, eu ainda estou na época da transparência. Veja você, né? Tem alguma coisa errada. Eu estou na época da transparência. Tá, Joia? Isso aqui foi uma frase que eu falei ontem para vocês, pode passar isso aí. Né? Então, assim, ó, o mundo e as mudanças que influenciaram a vida familiar. Vamos lá? Primeiro, como é? Vamos repetir. Primeira característica que influencia negativamente a família, qual é? Vocês gostaram da cabeleira de miojo?
cadeira de hoje. Não passa não, viu, meu irmão? Eu errei. Eu quero que vocês antecipem e depois eu mostro o slide. Qual é a segunda característica que tem influenciado negativamente a família? Desacralização da vida. Muito bem. O povo aplicado. Pode passar. Pode passar. Tá aí, ó. A desacralização da vida. Olha. Qual é a terceira característica? Peraí. Não é? Muito bem. Pode passar. Aí, ó, a McDonaldização da vida. Aí, celebrando a ceia, a hóstia é o McDonald's, ou o pão se preferir, e aí o suco deve provavelmente ser uma coca. Aqui, essa é a McDonaldização da vida. Tá joia? Qual foi a quarta característica? Drive-thruização da vida. Pode passar aí. Ó. Isso não é montagem, não. Se você for no Google Imagens e colocar drive-thru e oração, você vai ver aparecer dezenas de fotos de drive-thru de oração. Drive-thru de oração. Tá certo? A pessoa não vai comer um sanduíche, passa e faz uma oração rapidinho. Tem uma foto porque eu não quis colocar, porque tinha. Essa vez eu tive que editar para tirar o nome da igreja que estava assim, da denominação aí. Aí eu não queria complicação. Eu editei, cortei a parte de cima que tinha o nome da igreja. Tá certo? Mas tem uma foto que tem um rapaz que é o funcionário do drive-thru de oração, o carro passando e ele enfiando a mão pela janela do carro, botando na cabeça do motorista e fazendo a oração. O cara passa rapidinho, olha, não estou fazendo nada, deixa eu passar aqui e receber uma oração. Passa lá, baixa o vidro, diz aí, manda ver aí a bênção. Aí a pessoa vai, bota a mão, ora, está abençoado. Ele sai dali achando que está abençoado. Aí descuida, fala ao celular, no volante, bate o carro e o seguinte, não resolveu. E não vai resolver, porque não é assim que você resolve a oração. Tá certo? É a quarta característica, drive-thruização da vida. Tá certo? Essas quatro nós vimos ontem à noite. A próxima característica, aí vai começar agora o processo de memorização para hoje, que serão 5. Próxima característica, pode pôr aí. Controle e remotização da vida. Ficou grande, não foi? Controle e remotização da vida. Olha que coisa maravilhosa aqui, ó. 18 anos depois, o rapaz fininho e a televisão gordona. 18 anos depois, o rapaz ficou do tamanho da televisão antiga e a televisão antiga ficou fininha como ele há 18 anos atrás. Foi o livro que fez a controle e remotização da vida. Mas vamos lá ver então de perto em que consiste essa controle e remotização da vida. Gente, olha só, a tecnologia veio prometendo nos ajudar. E de fato tem nos ajudado em muitos aspectos. Mas a tecnologia, como qualquer outra realidade, ela é neutra. Se ela será boa, benéfica ou ruim, isso vai depender muito do uso que fazemos dela. Correto? Então o que acontece? Parece que nós não estamos sabendo lidar com a tecnologia. Tá joia? E eu tomei o controle remoto apenas como figura ilustrativa da nossa falta de capacidade de saber lidar abençoadoramente com a tecnologia. E aí tem um negócio interessante. Talvez alguns aqui sejam da época, assim, alguns que viveram no interior, em que não tinha televisão. Mas aí depois chegou a televisão. E o seletor de canais, como é que era? Não era assim?
controle de canais. Mas acontece o seguinte, só tinha um canal para assistir. A opção era, ou assiste, ou não assiste. Simples. Aí depois a coisa foi avançando, e passamos a ter 5 canais. Você ficava naquela fartura de canais. Olha, aí cansava de assistir aquilo, tinha que levantar, ir até a televisão e mudar o canal. Ou seja, você tinha que empreender o esforço. Ninguém reclamava disso. Ninguém reclamava. Aí tinha uma hora que você já estava cansado, o sono batia, e você, por comodidade, continuava assistindo um programa que você já não queria. Mas ninguém reclamava. Aí veio o controle remoto, e juntamente com ele, logo em seguida, veio a TV a cabo. E depois da TV a cabo vieram todas as promoções que com R$ 29,90 você tem 80 canais. Aí o que é que acontece? Você fica sentado, enchendo a pança de pipoca, pizza, refrigerante, ou seja lá o que for, e vai do 1 ao 80 ou a 200, aí você chega ao final e vai descendo. Contagem regressiva, aí volta para o número 1 e diz assim: tem nada para assistir nessa porcaria. Isso não é assim? Onde é que eu quero chegar? Com a controle e remotização da vida é um fenômeno em que, paradoxalmente, olha só, paradoxalmente, trouxe muitas opções, mas, curiosamente, trouxe enfado e impaciência. Em outras palavras, trouxe insatisfação e deseducou a nossa paciência. É esse o fenômeno provocado pela controle e remotização. Repito, tomei o controle remoto e a nossa relação com a TV apenas como um exemplo, mas esse é um fenômeno que existe também com a internet ou com qualquer outra coisa. Com a alimentação, nós passamos a viver neste mundo fantasioso de muitas opções, mas nada nos satisfaz. E nós estamos impacientes para com tudo. Nós não temos paciência. Nossa paciência foi deseducada. Neste mundo, nesta vida e nessa sociedade da controle e remotização. Como é que isso vai influenciar a família? Ora, diretamente isso vai influenciar a família. Tá certo? Porque nós vamos tratar a família como também algum aspecto do entretenimento. Aí a gente não está satisfeito com a família que a gente tem. A gente está sempre querendo algo diferente, mas todas as coisas diferentes que nós buscamos não trazem satisfação. E a família está gerando enfado. Por isso que os números de divórcios são cada vez maiores. Por isso que a gente fica aí nessa coisa do test drive. Vamos tentar para ver se dá certo. Aí tenta, acha que vai dar certo. Aí depois, ao sinal do menor problema, depois de você achar que tentou todas as coisas, você pega e desiste. Gera um enfado. E isso também é provocado porque juntamente com o enfado vem a falta de paciência. A gente vive em casa sem paciência um com o outro. Você já viu como está todo mundo para ver um culto em casa? Antigamente a pessoa vinha e fazia uma reclamação, a gente falava, peraí um pouquinho, explica aí melhor para eu saber o que é que você está falando. Hoje em dia, quem reclama de primeira já vem com 7 pedras nas mãos. E quem reage pior ainda. A família virou um foco de impaciência. Esse é o fenômeno provocado pela controle e remotização. A aparência de que a gente precisa fazer escolhas, opções, precisam ser muitas as opções, muitos modelos de famílias, muitas coisas, e a gente vai procurando e nada satisfaz. Isso resulta numa impaciência terrível. A gente já não quer mais comer 1 quilo de sal como o membro da família. A gente já não quer mais investir. A gente quer mudança imediata.
como se isso fosse possível. Pais querem educar filhos para que eles tenham mudanças imediatas. Filhos querem condicionar os pais alegando que os tempos são outros e isso aí precisa mudar da noite para o dia. Você se desvencilhar de toda uma carga cultural na qual você foi criado e sempre aprendeu que aquilo era assim. Então, esta falta de paciência e essa busca nunca satisfeita por opções diferentes é aquilo que eu chamo aqui de controle e remotização da vida. E isso tem sido extremamente prejudicial para a vida da família cristã, da família de uma forma geral, mas sobretudo da família que se coloca como família de Deus. Tá certo? Controle e remotização da vida. Agora, nossa aula, vamos lá, vai aumentando agora o grau de dificuldade. Primeira característica da sociedade, qual é? Segunda? Terceira? Quarto? Quinto? Controle e remotização da vida. Sexta característica da nossa sociedade que reflete-se diretamente na família é a vale-presentização da vida. Aí, pode passar. Pedi a Léo, que é meu assessor de slides, que é meu filho, eu não sei fazer essas coisas, ele me faz para mim. Mas ele disse o seguinte: meu pai, não achei nada engraçado. Eu acho um pouco engraçado, porque eu sou tão sem graça, que eu digo, pô, nossa, ficou engraçado, eu vou dar risada. Aí ele disse: eu não achei não. Eu digo, vai essa daí mesmo. Vale-presentização da vida. Sério? O que é a vale-presentização da vida? Olha só. Há um tempo atrás, como é que acontecia a coisa? Chegava o aniversário de Lúcio. Aniversário do mundo, né? 21 de junho. Pronto. Chegava o aniversário de Lúcio. Divan vai chegar aí nesse ano. Dezembro, né? Você faz aniversário no mesmo mês que eu, né? Aí, ó, Deus abençoe você fazer nascer no mesmo mês que eu. Então, o que é que acontece? Chega o aniversário. Aí, antes, porque a gente convivia, a gente ouvia as músicas, a gente discutia, brigava, por preferências, por gosto. A Bíblia é importante no processo de conhecimento do outro. Sabe disso? Então, nada de achar que porque brigou na família, casal brigou, pai brigou com o filho, o mundo acabou. É assim que a gente vai conhecendo com o outro também. Então, assim, a gente convivia e convivência traz o quê? De sabores e alegrias também. A gente convivia, aí chegava o aniversário do Lúcio e a gente falava o seguinte: ó, eu tenho uma grana boa, quero dar um presente para o Lúcio. Então é o seguinte: Lúcio, você não tem o iPhone 5, Lúcio. Eu vou lhe presentear. Sei que você gosta de tecnologia, o celular vai ajudar você a gravar as músicas, e tudo mais, tá? Então o que é que acontece? Tá, vai lá e conhece. Aquele que é um pouquinho mais fraco de grana, eu estou falando de quem pode e quem não pode. Não estou falando de quem é mão de vaca, porque esse aí não tem parte no reino do céu. Okay? Então assim, aí o que era mais fraquinho de grana diz assim: eu vou dar um CD. E sabia qual era o gosto musical de Lúcio para presentear. Não era assim? A gente sabia qual era o gosto. Isso aí até na família. Bom, o tempo passou, a gente já não convive, a gente fixa a nossa cara na tela da internet e os mais antigos na tela da televisão, ninguém mais convive. O almoço do domingo, que antes demorava 3 horas de conversa do prato para sair, coisa e tal, hoje dura 20 minutos por
porque a gente é prático e para agradar todo mundo a gente passa do self-service, chega lá, todo mundo faz o seu prato, come e vai embora, e na saída, quando está se despedindo, todo mundo já tem a cara de pau de dizer o seguinte: olha, foi tão gostoso, a gente podia fazer isso mais vezes. Né? Então o que acontece? Ninguém mais convive, ninguém mais briga, porque não convive, ninguém mais conhece o outro, aí chega o aniversário e você vai entregar o vale presente para a luz. O vale presente. Aí vai dar o vale presente da C&A, da Riachuelo, da Libiscuit, o vale presente, sei lá de quê. A pessoa vai dar o vale presente. Quebrou um galhão vale presente, né? Esse vale presente é uma bênção. Só que o que a gente não se dá conta é que o vale presente é o ápice do anonimato. É a coroação de uma sociedade que abriu mão de conhecer a pessoa, abriu mão de conviver. É o ápice da impessoalidade. Aí aquilo que Sartre dizia, na verdade, só veio se concretizar de fato agora na pós-modernidade. O inferno são os outros. Esse é o cúmulo da impessoalidade. Aí este fenômeno da impessoalidade eu chamo de vale-presentização da vida. Isso atingiu a família em cheio. A gente está debaixo do mesmo teto, mas a gente não se conhece mais. A vale-presentização da vida transformou o outro, e inclusive o familiar, em um estranho, em uma estranha para nós mesmos. Nós não sabemos mais o gosto. Antigamente, aliás, entre os mais velhos um pouquinho, né, a gente ainda tem aquela coisa de perceber até no olhar, na feição. Às vezes minha esposa chega para mim e diz o seguinte: vai com algum problema? Não, tá tudo bem. Ela falou: tá bom, tá. Agora você vai querer me convencer de que esses anos todos eu não me conheço. De fato, conhece. Não adianta. Antigamente não adiantava você estar com problema e dizer está tudo bem, porque a fala não ia adiantar absolutamente nada, porque a gente não conhecia, não era pelo que o outro dizia, a gente conhecia porque convivia. Hoje em dia a gente já não convive mais, a gente depende que o outro fale do seu estado de espírito. Só que a gente não sabe se o outro está sendo sincero ou não, se ele está escondendo, se ele não está usando aquele subterfúgio da mulher que perdeu seu filho e na caminhada na rua, providenciando as coisas do sepultamento do filho, encontra-se com o profeta e o profeta pergunta: vai tudo bem? E ela fala: vai tudo bem. Vai bem coisa nenhuma, como é que pode estar bem com uma mulher que acaba de perder o filho, o único que tem? Não pode. Não pode. Então o outro se transformou num estranho. E este outro é da nossa própria família. A família foi atingida em cheio pela vale-presentização da vida. Deixou de conviver, deixou de se conhecer. E não estranho. Deus ajuda que a sua família nunca chega nesse ponto. Mas se no dia do aniversário de um membro da família você receber de presente um vale presente, porque não se conhece mais o seu rosto dentro da sua própria família. É raro. A gente precisa reagir a isso. A vale-presentização da vida é esse fenômeno contra o qual a gente precisa lutar com todas as nossas forças. Conviva todos os transtornos que estão embutidos no ideal da convivência. Mas convívio. Família só se faz com convívio. Não com anonimato. Não com a vale-presentização da vida. Ok? Então vamos lá.
Primeira característica da sociedade pós-moderna que afeta diretamente a família. Qual é a primeira característica? Ok, agora eu estou sentindo que só um grupo pequeno está falando. Então assim, se você não se esforçar, você não vai, são 9 questões, cada uma valendo 1, não sei quanto, que aí eu já não entendo mais desse negócio de física periódica, para atingir 10. Então, se você não se esforçar, você não vai ser aprovado, então, no nosso Enem. Vamos lá. Primeira característica da sociedade pós-moderna que tem afetado a família, qual é? A miogização da vida, que é o processo em que a gente só quer saber dos resultados, ignorando o processo que levou a esse resultado. Segunda característica, desacralização da vida. É o processo em que a gente tirou da vida das pessoas, das situações, o seu conteúdo do que é sagrado, é coisa que precisa de reverência, de respeito, de cuidado, e a gente precisa fazer isso. Pai, mãe, filho, filha, esposo, esposa, são entes sagrados e requer reverência e cuidado no trato com elas. É o processo da desacralização da vida. Terceira característica, McDonaldização da vida. A McDonaldização da vida é aquele processo em que a gente perde toda e qualquer referência das coisas que são importantes para a família, para a vida e para a família. Tá certo? A gente acaba confundindo unidade de pensamento com uniformidade de pensamento. A McDonaldização da vida diz que todo mundo precisa ser padronizado e uniforme. Tá certo? Ou seja, o Big Mac de São Luís tem o mesmíssimo gosto de Salvador, por sua vez vai ter o mesmíssimo gosto de Hong Kong, e por sua vez vai ter o mesmíssimo gosto de Tóquio e de Nova York, de Erechim, ou sei lá, dos Cafundó do Judas. Isso é a uniformização da vida. Tá certo? Isso está afetando a família, porque a família é uma célula que comporta diferenças, porque as pessoas são diferentes também. Tá certo? Quarta característica, qual é? A drive-thruização da vida. A drive-thruização da vida é o processo em que a gente se rendeu completamente a este estilo de vida que roubou da gente o tempo e a gente fica correndo atrás das coisas para valorizar o que funciona. Nós perdemos de vista aquilo que é certo e errado. Na nossa sociedade, na sociedade da drive-thruização, a gente não quer nem saber se uma coisa é certa ou errada, porque o conceito de certo e errado está intimamente ligado ao conceito do que funciona. Se funciona, esse negócio deve ser bom. E não é necessariamente assim que a vida caminha. Quinta característica da sociedade moderna, qual é? Controle e remotização da vida. Esse aí eu já expliquei hoje, dispensa o comentário. Sexta característica, qual é? Vale-presentização da vida. E a sétima característica, pode botar? Tá ela aí. É a celularização da vida. Cuidado, que essa aí é capaz de enrolar o igual. L e R às vezes embola a língua. Celularização. Fala rápido aí. Cuidado com a celularização. Celularização da vida. É a sétima característica da sociedade que tem influenciado grandemente a família. Ok? Olha só. O que é isso? Vamos tentar acompanhar. O telefone fixo, essa é uma outra característica que também é portadora de uma contradição. O telefone fixo restringia a nossa mobilidade
gente curiosamente era mais preocupado em dar satisfações do nosso paradeiro, das nossas andanças. Por quê? O princípio é, o telefone é fixo. O contato está lá em casa, na sala, na cozinha, no quarto do papai e da mamãe, para impedir que os meninos liguem interrompendo, que a conta venha absurda, tá certo? Alguma coisa assim. Então tá lá. Se eu vou sair de casa, eu então tenho que avisar em casa. Outra coisa, o seu amigo, ou amigo do seu filho, ligava para falar com ele em casa. Aí o seguinte, papai ou mamãe monopolizavam o telefone. Telefone, rim. Mas hoje em dia eles têm assim, esses toques antigos, né? O meu mesmo gosta desse toque antigo, porque ele me remonta aquela época assim, áurea, do telefone, que era aquele negócio que pesava quase um quilo para você tirar ele assim. Então assim, tocava, o pai ou a mãe ligava, e aí a voz do outro lado dizia assim, o Juninho está aí? Aí você falava, está, quem gostaria de falar com ele? Ah, aqui é o Cláudio. Tudo bem, Cláudio? Você é colega do Juninho? Sou. Oh, que bom. Vocês se conheceram aonde? Antes do pai ou da mãe passar, ele fazia uma série de perguntas, não é verdade? Para conhecer por que que Cláudio estava ligando para Juninho. Onde começou a amizade, quem era a família de Cláudio. Enfim, a gente conhecia quem se relacionava com os nossos filhos. A família conhecia mais. Telefone fixo. Aí veio o celular. E aí a gente descobriu que o CD andava se tornou móvel. Né? Que coisa fantástica, né? Ou seja, no telefone fixo a gente sempre andou, todo o tempo a gente andou. Mas o telefone fixo parece que passava a impressão que a gente não era móvel. E aí com a tecnologia do telefone móvel, a gente virou móvel também como o telefone. E aí o que acontece? Eu não preciso avisar porque eu tenho sempre o recurso de avisar quando eu chegar. O problema é que ninguém avisa. Não avisa. Hoje, a gente sabe, com toda a tecnologia que existe, a gente sabe menos do paradeiro dos nossos filhos do que na época que a tecnologia era rudimentar. Não é uma curiosidade isso? Não é uma curiosidade isso? Joia? E aí o que é que tem? Todo celular naturalmente tem no mínimo um identificador de chamada. Então assim, eu ligo para o meu filho, geralmente eu sigo o intervalo da escola dele, aí ligo para ele. Quando ele atende, é isso, né? Quando ele atende, o rico não é um macacão, um gorilão assim. Quando ele atende assim. Oi. Tudo bom, campeão? Tudo bem. E aí, tá tudo bem com você aí na escola? Mas me diga uma coisa, como é que foi a prova? Legal. Sim, aí eu puxo a conversa aí. Tá, tchau. Sim. Não menciona uma única vez a palavra oi, pai. Vai pagar esse livro aonde? Aonde? Pai ligando para saber do paradeiro do filho na escola. Isso é um gorila, não. Mas eu, quando era estudante, eu ainda faço isso. Mas aí tem como escapar dessa situação. Identifica. Primeiro que ele não vai botar lá pai. Ele vai botar alfabeto. Porque se alguém olhar para a tela e ver, vai falar, um amigo meu aí, não estou a fim de atender agora, não. Vai botar um negócio desse aí. Vocês estão gravando. Vai botar esse negócio no meu Face, não. Você vai no KKT. Johnny me marcou no de ontem, não me marca não no Face, porque ele vai assistir isso e ele vai brigar comigo quando eu voltar para casa. Léo, meu querido, deixa eu falar para você, Léo, não fique com raiva de mim por causa da ilustração, tá joia? Papai te ama. Então o que acontece? A gente fica nessa onda aí da secularização da vida
E isso também gera impessoalidade. A gente deixa de conhecer a rede de relacionamentos dos nossos filhos. E o que é pior, nós também já entramos na geração, a gente só não sabe mexer com eles, né? Então você chega assim, fica assim naquela luta assim, e aí ele chega assim e fala assim, é assim. Aí você pede para ensinar. Você já pediu a menino para lhe ensinar alguma coisa de tecnologia? Você já pediu como é? O ensino, a aula e nada dá o mesmo. Porque você não consegue acompanhar, né? E ele não tem paciência, ele fala, meu Deus do céu, o senhor é plano. Se você citar a palavra que lhe veio à cabeça, eu quero sua boca, sua infeliz. Você não faz uma miséria dessa. É claro que eu jamais iria fazer um negócio desse. Mas aí ele, meu pai, faz assim, ó. E rápido eu passo para ti. Eu continuo sem saber absolutamente nada. Aí eu desisto. Querer aprender. Vou ler manual. E ler manual é um negócio chato que só. Mas vai ter que ler para poder aprender alguma coisa. Então, a celularização da vida provoca este fenômeno também na família. Perdemos o contato e o controle sobre a rede de relações. É claro que a celularização da vida é apenas ilustrativo para falar sobre esse fenômeno que é muito mais grave do que a o celular, que é a internet. Tá joia? E aí o Cortella, ele quando fala sobre isso, ele diz o seguinte, ó, é curioso, porque assim, como esses meninos dominam a tecnologia da internet como ninguém, aí eles estão lá no quarto dele, numa rede de bate-papo daquelas que você não sabe absolutamente quem é que está do outro lado. É a mínima ideia. Você perguntar para ele, ele vai dizer para todo mundo gente boa. Ora, 1h30 por dia, todos os dias da semana, gente muito feliz. Aí você, meio desconfiado, diz assim, eu vou chegar de repente lá no quarto para saber, para ver na tela do computador o que está acontecendo. Aí você vai assim na ponta dos pés, abre, e ele só está aqui, ó, com a mão aqui, ó. Abre, aí ele com um clique, botou na tela do computador aquela maravilhosa imagem de um versículo. Aí você olha e fala assim, ó, meu Deus, você se engana, ele desconfiou. Você vai dormir naquela noite arrasado, meu Deus do céu, desconfiei que o meu filho estava se relacionando com pessoas inadequadas. Aí você sai ele com aquele velho clique também, tá? Volta ao bate-papo que ele estava, sei lá do que, vendo, sabemos lá o que. Então, a celularização da vida é a expressão que eu cunhei para me referir a esse processo onde a gente perde o controle sobre os relacionamentos nossos e dos nossos filhos, portanto, da própria família. E a gente tem que lutar contra isso aí. Recapitulando agora rapidinho. Primeiro fenômeno. Segundo fenômeno. Todo mundo. Terceiro fenômeno. Quarto fenômeno. Quinto fenômeno. Sexto. Sétimo. E o oitavo passa lá, despreterização da vida. Despreterização da vida. Olha, isso aí não vem de pretzel, não. Aqui tem pretzel aqui em São Luís, tá certo? Tem, né? Mas não vem de pretzel, não. É de pretérito. De pretérito, de passado. A despreterização da vida é o processo de eliminação da história da pessoa, do passado da pessoa. Nós estamos vivendo e vendo surgir uma geração sem passado. Nós estamos vendo surgir uma geração sem passado. E de quem é a culpa disso? Aí, pai, está na hora da gente ter um diálogo aqui cara a cara. Muitas vezes a culpa é minha e sua. De que forma? A gente fica jogando na cara do menino porque as diversões dele são diferentes, porque os brinquedos dele são outros, porque o mundo
despertando neles algo de bom. O que a gente está afirmando, em outras palavras, é: vocês não têm história, vocês não têm passado. E é esse o fenômeno da despreterização da vida, porque é reflexo também da sociedade. A sociedade não está nem aí com a história, o que ela quer saber é no presente, somente no presente. Então, olha só, como os vínculos com os antepassados estão cada vez mais difusos, soltos, não muito claros, ao ponto do jovem não se sentir parte da história da família, ele acha que tem a obrigação de construir tudo do nada. Esse é o problema da despreterização da vida. Ou seja, se ele incute que não tem passado, ele vai dizer o seguinte: olha, tudo que ficou, tudo que foi legado para mim de valores, eu não tenho isso, não tenho compromisso com essas coisas. Logo, eu tenho que construir a minha própria vida. Eu tenho que construir a minha história. E isso, gente, que é alardeado aos quatro ventos por aí, esse discurso, você tem que construir a sua história. Sim, todos nós precisamos e fizemos isso e vamos ter que fazer. Só que ninguém constrói história desprezando o legado que recebeu. Ninguém constrói. A despreterização da vida gera desnorteamento. Desnorteamento. Então, as pessoas estão perdendo o norte, estão perdidas, porque quem não tem passado, quem não tem história, não tem valores para se apegar a eles. Mas isso não acontece apenas com o jovem, não. A família em si está sendo despreterizada também. Cada família traz consigo todo um legado, toda uma história, gente. E a gente está desprezando isso. A gente está desprezando isso. A gente precisa tomar cuidado, sabe por quê? Porque antigamente a gente condicionou a história da família à profissão dos progenitores. Ou seja, a gente entendia assim: para dar continuidade aos valores da família, as pessoas precisam seguir a mesma profissão dos pais. Mas a história da família é bem maior do que a profissão dos membros da família. Quais são os valores das nossas famílias? Será que vamos deixar chegar ao ponto em que os meninos não vão poder mais falar como eu e você falamos assim? Olha só, lá em casa, a gente não tem por costume fazer esse tipo de coisa. Às vezes as pessoas me perguntam assim: rapaz, você era uma peste antes de se converter, depois que se converteu, melhorou. Não foi isso? Eu disse: não. Conversão não melhora, conversão transforma. O que melhora é educação, o que melhora é disciplina. Agora, a conversão que é verdadeira, ela não melhora, ela transforma a pessoa. Melhora é o processo em que eu conquisto a transformação que só Deus pode realizar. Então, conversão não melhora ninguém. Conversão transforma vidas. Conversão transforma as vidas. E o que acontece? Aí eu falo para as pessoas o seguinte: olha, eu não me tornei honesto com a conversão. A honestidade eu trouxe de casa. Trouxe de casa o valor da honestidade. E a imensa maioria daquelas qualidades que alguém possa enxergar em mim não foi resultado da minha experiência religiosa. Foi resultado da criação que eu tive. Essa é a história da família. A família tem que perpetuar valores e não necessariamente a profissão. Valores é o que a gente tem que perpetuar. Então, uma família sem história é uma família sem norte, perdida, que acha que vai construir do nada a sua história, desconsiderando os valores que foram herdados durante gerações. A gente tem que se colocar na contramão disso. O texto de Josué, que é o texto que está nos guiando, ele deixa isso muito claro. Josué chega para o povo e diz o seguinte: olha, vocês têm uma história. As famílias de Israel têm uma história. E essa história é importante.
Então, a despreterização da vida é esse fenômeno de roubo da história do indivíduo e da família, gerando o desnorteamento das pessoas e da família. Rapidinho para a gente chegar na última. Primeiro, qual é? Segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo, oitavo, e para a alegria de vocês, tem um sorriso aí, graças a Deus, para a alegria de vocês, a nona e última característica da sociedade pós-moderna que tem afetado a família é, ao contrário da despreterização, é a desfuturização da vida. A desfuturização da vida. Preste atenção nisso, porque isso aí é extremamente importante. A desfuturização da vida. Olha o que Léo colocou. Meu Jesus. Como é? Foi legal, foi? Não me crucifique, não, pelo amor de Deus. Quem está falando é aquele moço ali. Vem cá, isso aqui é o restart. Então tem que voltar mesmo, porque alguma coisa deu errado. Alguma coisa deu errado mesmo nesse processo aí. Tá certo? Vamos lá. Desfuturização da vida. O que é que acontece com a desfuturização da vida? A desfuturização, numa outra palavra, significa a celebração do imediatismo como a coisa mais importante da vida. Desfuturização foi a palavra que eu cunhei para me referir a essa característica da sociedade pós-moderna. O imediatismo, mudando todos nós e falando o seguinte: nós não podemos estar atrelados ao futuro. Ele não existe, de fato. Tem até uns outros que dizem o seguinte: o passado nós já não temos mais. O futuro nós não sabemos se teremos. Tudo que nós temos é o presente. Isso é tudo que existe. Então, carne, dinheiro. Que é isso? Expressão latina que significa o quê? Colha o dia. Essa é uma expressão que foi usada muito nos estertores do Império Romano. Quando o Império Romano já estava dando sinais de que ia naufragar. A embarcação deu água, ela ia a pique. Então essa expressão tornou-se clássica no Império Romano para dizer o seguinte: o negócio degringolou, salve-se quem puder, não temos futuro, colha o dia. Carta, dinheiro. Aproveite ao máximo o presente, porque o futuro nós não teremos. Gente, a sociedade está nos ensinando isso. As gerações mais novas vivem numa perspectiva sem futuro. Não fazem mais planejamento a longo prazo. O lema é curtir o momento intensamente. E aí um jovem desse vai para a balada, e lá na balada ele enche a cara, e depois de encher a cara não é suficiente. Ele não sabe se no dia seguinte ele vai estar vivo para provar o comprimido de êxtase. E então ele vai e toma aquele negócio, e depois ele cheira o pó, e depois ele faz e acontece tudo isso e morre. Não tem futuro. O que importa é o momento.
conceber a sua espiritualidade. Vocês perceberam como no neopentecostalismo não existe mais a pregação escatológica? Eu e você fomos criados, os mais velhos aqui, turminha jovem, a gente foi criado ouvindo pregações sobre a segunda volta de Cristo, sobre a eternidade. A gente ouviu isso. Agora dá uma olhadinha nos programas de televisão para ver se você ouve isso aí. Não, gente. A lógica é a seguinte do neopentecostalismo. Se Deus tem uma bênção para mim, eu quero aqui e agora e quero em dinheiro. Pare de sofrer. Não tem mais escatologia. A espiritualidade brasileira foi desculturizada. As pessoas não falam mais da eternidade, não falam mais da segunda volta de Cristo, da segunda vinda de Cristo. Não falam. E esse é um fenômeno que está na sociedade, não somente no aspecto religioso. Aliás, a religião reproduziu, como sempre, infelizmente, um traço da sociedade. Essa desculturização. É por isso que a gente vê as pessoas, e aí nós também, pais, estamos entrando nessa lógica. A gente tem até, muitas vezes, argumentos pseudo-bíblicos para legitimar isso. A gente diz o seguinte: ajuntar para amanhã, precaver-se com o amanhã, programar a longo prazo, isso é falta de fé. Basta cada dia o seu próprio mal. A gente não sabe o seguinte, que Paulo já teve que lidar com essa desculturização. E aí, ele evoca uma das máximas do hedonismo dos seus dias, que estava muito presente ali na sociedade dos coríntios, que era: comamos e bebamos, porque amanhã morreremos. Esse é aquilo que eu estou chamando aqui de desculturização da vida. E isso está afetando as famílias. A gente está assistindo os nossos jovens sendo destruídos, se destruindo, porque eles não estão pensando no amanhã. Eles não pensam no amanhã. A gente está assistindo muitas vezes pais que querem construir aquilo que a família levou gerações para construir, num lance qualquer, e aí tem gente negociando valores éticos para fazer trapaça e se dar bem de uma hora para outra. A gente não está investindo no futuro de valores dos nossos filhos. A gente está investindo na formação deles para que eles ganhem dinheiro. Tudo errado, gente. Tudo errado. Falei hoje pela manhã, deixa eu comentar uma coisa para vocês. Contei essa história hoje pela manhã com os jovens e adolescentes. Estava numa reunião de oração e de repente uma irmã expressou a preocupação dela com a juventude. Preocupação com a juventude. Todas as preocupações legítimas, falando do desinteresse com as coisas de Deus, não é? E falava um bocado de coisa. Quando terminou de falar, depois que muitas pessoas se manifestaram concordando com aquilo, eu olhei assim e disse o seguinte: eu ficaria extremamente assustado se a irmã dissesse o contrário de tudo que falou. Que eles são interessados, que eles têm prazer com a vida de oração, por conviver com as pessoas da igreja, de ficar na igreja muito tempo. Eu ia ficar assustado se ele dissesse isso. Aí eu olhava para mim meio de cara feia, sem entender. E eu disse: por quê? Porque eu e vocês, os pais de hoje, fomos criados, e aí o grande desejo das nossas famílias é que tivéssemos saúde. Tivéssemos saúde. Segundo, tivéssemos caráter. Terceiro, se fôssemos de uma igreja, que tivéssemos uma vida de crente, envolvimento com a igreja. É assim que a gente foi criado. Hoje em dia, eu e você, sabe como é que a gente cria os meninos? A gente faz as tripas coração
que vai preparar para o vestibular. A gente prepara o menino para ser bem sucedido, a gente não prepara o menino para ser feliz, íntegro e temente a Deus. Como é que a gente quer que esses meninos amem as coisas de Deus? Tem como? Não tem como. A gente vai desprezar a formação acadêmica? Não vai. Mas a gente precisa dar para esses meninos, gente, presta atenção nisso, a mensagem de que tem coisas mais importantes do que ser bem sucedido financeiramente na vida. É ser íntegro, ser temente a Deus, ser feliz e ter saúde. Isso é mais importante do que tudo. Quando a gente fala isso para os meninos, a gente está passando a mensagem de que felicidade está no poder aquisitivo e no limite do cartão de crédito deles. Que eles venham aqui. Isso é um fim da picada. Isso é desastroso. Isso é extremamente desastroso. Não, meus queridos, essa desculturização da vida tem atingido as nossas famílias. Vamos voltar a valorizar o planejamento de longo prazo. Vamos plantar a árvore debaixo da qual os nossos filhos vão sentar à sua sombra e do fruto eles irão comer. Vamos abandonar esse imediatismo e vamos instituir famílias que venham a propagar e perpetuar valores em nome de Jesus. Amém? Eu quero, meus queridos, agora fazer a última recapitulação, contando com a sua paciência. Então a gente tentou trabalhar ontem e hoje à noite 9 características da nossa sociedade, chamada de pós-moderna por alguns, que estão formando opinião, condicionando pessoas e afetando diretamente a família. São as seguintes características, me ajudem. Primeira delas a gente chamou de quê? Miogização da vida. Segunda característica, desacralização da vida. Terceira característica, McDonaldização da vida. Quarta característica, drive-thruização da vida. Quinta característica, controle e remotização da vida. Sexta característica, vale presentização da vida. Sétima característica, celularização da vida. Oitava característica, o cansaço bateu e aí não foi lá, eu já estava meio despreterização da vida. Agora aí isso, nona característica, desculturização da vida. Desculturização da vida. Irmãos e irmãs, que Deus nos ajude a saber fazer essa leitura. Mas isso não é o mais importante. O mais importante é saber reagir a isso aí. A nos colocarmos na contramão dessas tendências e não deixar a família sucumbir como ela tem sucumbido, infelizmente, por aí. Que Deus abençoe nossas famílias. Amanhã pela manhã, no encerramento, eu quero fazer aqui uma incursão no texto das bodas de Caná, para a gente fechar a palavra aqui nas plenárias sobre família. Tá joia? Deus abençoe vocês.